Bom dia, queridos! Tudo bem? Hoje estamos indo para o nosso terceiro dia de exposição do sublivro de número 3 do livro de Salmos, que vai do capítulo 84 ao 89. O capítulo 84, ele é um poema, ele é profético, ele é maravilhoso. Ele por si só, assim, só a leitura dele já enche o nosso coração de alegria, a nossa alma, porque foram palavras ungidas aí do salmista. E é muito bom quando ele começa aí, ó, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos, a minha alma está desejosa e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Esse salmo ele pode se referir lá atrás, quando eles moravam longe de Jerusalém, tinham que peregrinar para chegar a Jerusalém nas festas para adorar o Eterno. Ele pode se referir também quando eles estavam vindo do exílio e estavam peregrinando, voltando para Jerusalém, para estar novamente nos átrios do Senhor. E também ele pode se dizer hoje da nossa caminhada, a caminhada que temos para Sião, a Sião celestial, que é uma das referências da, da Canaã celestial, do céu, da glória, onde estaremos com o nosso Senhor eternamente. Então, quando nós olhamos por todos esses aspectos, nós vemos a alegria do salmista em falar o quão maravilhoso é estar ali na presença, está na habitação do Senhor. E essa presença vai mais do que a questão física, porque para eles a referência do local era importante, porque era naquele local que eles conheciam, que eles se apresentavam, que eles ouviam ao Senhor. Diferente do nosso entendimento, que nós sabemos que não é o local. A presença do Senhor não está restrita a um templo feito por mão de homens. Ele está em nós, essa presença maravilhosa. Então, nós vemos o salmista, ele fala, olha, eu prefiro estar na casa do Senhor em qualquer outra parte mil. É tão maravilhoso você ver o desejo dele de estar diante, de se apresentar diante do Senhor. É que não importa a dificuldade do Vale de Baca, que era o vale da tristeza, o vale difícil. Ali mesmo com a dificuldade haveria um manancial, haveria assim abundância. O caminhar nosso para Canaã celestial, como eles faziam para Sião, tinha suas dificuldades, mas o regozijo de estar indo para estar junto ao nosso Deus, isso não tem preço, não tem dificuldade que venha nos superar, nos segurar, porque a graça de Deus, a alegria do Senhor, a alegria da salvação é o que nos enche de força, de entusiasmo, e a nossa fé é renovada a cada momento para estarmos em Sião, na Sião celestial, junto com o nosso Senhor. No 85, nós percebemos agora uma oração para que viesse um avivamento, para que o Senhor viesse restabelecê-los. Então, do 1 ao 3, nós vemos eles dar testemunho daquilo que o Eterno já tinha feito com eles antes, a bênção que era o perdão dos pecados, é como o Senhor tinha agido com eles no passado. No 4 ao 7, nós vemos agora eles pedindo, Senhor, ajuda-nos de novo. Deus do nosso socorro, não fiques irado conosco por muito tempo. Então agora ele entra no aspecto do 4 ao 7, pedindo perdão ao Senhor, pedindo que o Senhor se volte a eles, né, que a salvação, a alegria da salvação que eles necessitavam estavam no Senhor. Do 8 ao 9, eles começam já a usar o termo, olha, que eles mal poderiam esperar o dia que o Senhor fosse responder, pronunciar a favor deles pela petição que estavam apresentando diante do Senhor, pelas orações que estavam fazendo ao Eterno. Então eles já estavam ansiosos. Do 8 ao 9 eles externam a ansiedade de ouvir o Senhor responder algo favorável à oração que eles haviam feito. Do 10 ao 13, nós vemos aqui que eles falam o que vai acontecer quando o avivamento pedido ali no 4 ao 7, baseado no testemunho do 1 ao 3, e a espera que eles estavam do versículo 8 ao 9, agora do 10 ao 13 eles falam, olha, que o amor e a verdade, eles vão se encontrar na rua, vão se abraçar, a justiça, a forma de viver justa e a vida plena se abraçam e se beijam, a verdade brota do chão e termina o capítulo dizendo, olha, o viver justo vai adiante dele, abrindo caminho
para a sua passagem. Eles ali já falando de uma forma com muita alegria, muita fé, qual seria o resultado do Senhor restabelecendo aquele povo maravilhoso do Senhor, do Senhor restabelecendo as bênçãos que estavam sobre eles, perdoando os pecados e eles sendo reavivados pelo Senhor. No 86, nós vemos agora, em uma súplica pessoal e sincera, Davi clamou ao Senhor por forças e livramento. Seus muitos pedidos manifestavam a sua total dependência de Deus. Em sua angústia, foi direto à fonte buscar refrigério e alívio. Ele sabia que dentro em breve seria respondido e consolado, pois confiava inteiramente na provisão divina. Apesar de profundamente angustiado, Davi não questionou o motivo do seu sofrimento, mas o seu sofrimento o motivou a multiplicar as suas orações e a reconhecer que só o Senhor poderia socorrê-lo. Nós temos aqui um Davi, como já conhecemos em outras passagens, mostrando a sua confiança, a sua dependência no Senhor, como ele reconhecia, né? Ele falando que as nações reconheceriam que o Senhor é o único Deus, elas viriam adorar ao Senhor porque não teria escapatória, eles reconheceriam que Ele era o único Deus, não havia outro igual a Ele. Então é muito interessante nós vemos uma oração, uma súplica de alguém que estava numa situação difícil, mas que reconhecia quem era o Senhor. Em nenhum momento aqui ele foi lá querer saber o que ocorreu com ele, porque ele sabia quem era o Senhor. Ele sabia que todas as vezes, nós vemos os termos que ele usa, que todas as vezes que ele foi buscar ao Senhor, ele sempre teve resposta, sempre foi ouvido. Ele termina aqui no versículo 17 dizendo assim: quando tu, ó Eterno, com bondade e poder, de novo me reergueres. Então você percebe assim que a confiança e a fé que ele tinha que esse Deus, que ele tinha depositado toda a confiança, que do 1 ao 7 ele chegou a dizer que, olha, eu me ponho em tuas mãos, porque ele sabia que não havia lugar melhor para estar do que nas mãos do Senhor, que é perdoador, que é um Deus de amor, de misericórdia, e que você possa também, nas suas angústias e dificuldades, entender que o Senhor ele é poderoso, ele é a única fonte de salvação, é a única fonte que nos fortalece e nos reergue novamente para estarmos de pé, falando do amor e testemunhando o que Deus tem feito em nossas vidas. No capítulo 87, um capítulo curto de 7 versículos, que fala da importância, da formosura e do quanto Jerusalém era importante ao Senhor, quanto era mais amado do que todas as outras cidades juntas, mas a conotação também desse capítulo é uma conotação profética, futura, que fala sobre o estabelecimento do reino messiânico. Então é um salmo curto, mas que tem uma conotação da importância de Jerusalém e de como será profeticamente no futuro. O capítulo 88 é o salmo mais triste, é o mais triste de todos os salmos. Há quem diga que o único momento alegre desses salmos é o versículo 1, onde o salmista começa: ó Senhor, Deus da minha salvação. Tirando esta frase, nós vemos que os 18 versículos retrata uma pessoa amargurada, aflita, triste, vivendo momentos assim que parecia que precedia sua morte, com muita tristeza, uma oração de uma pessoa tremendamente aflita, que mesmo assim ele começa denotando que ele confiava no Deus da sua salvação, embora ele estava vivendo um momento difícil, a sua oração, a sua súplica, a sua lamúria era muito grande, mas ele confiava no Senhor, que era o Deus da salvação dele. E aqui não temos o final, se houve a resposta dessa oração, mas eu creio que quem começa uma oração crendo que o Deus é o Deus da sua salvação, você pode ter certeza que esse Deus, no momento oportuno, irá responder essa oração. Aí há quem diga por que tem um salmo tão triste desse, num contexto dos salmos, que temos salmos tão maravilhosos, e é um salmo para que o aflito, se você estiver vivendo um momento de aflição terrível, independente do nível que você tiver, você possa entender que há um Deus, o Deus da tua salvação, que Ele tem poder para te tirar, embora você esteja vivendo de repente no mais amargo da sua vida,
há um Deus que é o Deus da sua salvação e a tua esperança precisa estar nele. No capítulo 89 começa como um salmo de louvor, mas termina como um salmo de lamentação. Celebra a aliança de Deus com Davi e lamenta depois que os descendentes de Davi não tenham sido fiéis aos termos dessa aliança. Ainda assim, ao deparar com a infidelidade, o salmista reafirma a fidelidade de Deus à sua promessa e a realização final dela na pessoa do maior filho de Davi, o Messias, Jesus Cristo. O título atribui o salmo a Etã, também conhecido como Jedutum. A forma do salmo é a seguinte: fala sobre o louvor ao Senhor por sua aliança eterna com Davi, fala sobre a celebração de Deus que estabeleceu sua aliança com ele e a recapitulação da aliança, a consternação de uma época de angústia nacional e a queixa ao Senhor para que se lembre de sua promessa e restaure a sorte do seu povo. E também termina com um apêndice de bem-aventuranças. É um salmo onde nós vemos assim um louvor maravilhoso, exaltando o nome do nosso Senhor, exaltando de uma forma assim muito profunda toda a bondade, a benignidade do Senhor, a sua fidelidade. E ele vem discorrendo, depois ele vem falando sobre, do 19 em diante, ele fala sobre, até o 37, ele fala sobre a aliança que Deus fez com Davi, quando ele foi ungido. E aqui ele faz menção detalhadamente de toda a aliança, da promessa que fez com ele, de ter sempre um descendente, sempre um herdeiro no trono. Ele vem descrevendo, no final ele cria algumas perguntas aqui no 37 sobre se Deus manteria essa promessa por conta de tudo que o povo havia feito. Nós vemos do 38 em diante como ele relata aqui, né, nós temos que entender que ele estava vivendo um momento ali na época do pós-exílio, Jerusalém destruída, os muros destruídos, havia muito tempo que ninguém subia ao trono. Então, para ele, essa promessa, o Senhor tinha revogado essa promessa, porque ele falou, já não tem mais ninguém que subiu ao trono por conta do pecado, por conta de terem esquecido do eterno, ele revogou essa promessa. Então é interessante que ao ver dele, ele não tinha o conhecimento do futuro, não foi revelado para ele o futuro. Então ele traz esse relato, entendendo que o povo havia feito com que a promessa tivesse sido desfeita por conta do pecado. Mas nós vemos aqui um salmo muito maravilhoso que enaltece ao nosso Senhor. E ele termina o salmo assim como começou: bendito seja o Eterno para sempre e sempre. Amém. Queridos, que Deus os abençoe. Chegamos ao final do terceiro sublivro de Salmos. Uma alegria estar com vocês em mais esses 3 dias. Que Deus possa continuar falando com você. Que você possa ver como os salmistas adoravam, como eles pranteavam diante do Senhor, como eles confiavam no Senhor, como eles não estavam livres de momentos difíceis, como eles conheciam as promessas. Nós vimos aqui no Salmos 89, nesse último, como ele conhecia o Senhor, as promessas, como ele conhecia Davi, como ele conhecia detalhadamente. Isso possa nos inspirar a conhecer ao Senhor, a conhecer a Tua Palavra, a saber de Suas promessas, para que possamos, como o salmista, clamar ao Senhor, buscar ao Senhor e mesmo em momentos difíceis possamos reconhecer que Ele é o Deus da nossa salvação. Fiquem com Deus e até a próxima exposição, se assim o Senhor nos permitir. Fiquem com Deus.